Olá pessoal, professor Irã para ajudá-los a aprender a aula 5. Estamos na aula 5 e vamos falar de poliedros e corpos redondos. Então a nossa geometria que era plana vai começar a tomar um contorno espacial. Já era espacial na verdade, né? A gente já estava falando de geometria espacial a partir de geometria plana e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa história aí. Então a aula começa com algumas esculturas, né, alguns monumentos, para começar a falar desse assunto. Então temos aqui uma pirâmide do Museu de Louvre, né, da França. É uma pirâmide que já passou até num filme muito conhecido aí, que é o Código da Vinci, né? Com Tom Hanks, quem assistiu aí deve estar lembrando. E aqui é o prédio do Planalto Central, né, que é o Senado Federal em Brasília. Então, são exemplos de formas que a gente costuma ver no dia a dia. A gente vai entender essas formas como objetos geométricos. Então, já defini para vocês que essa forma chama-se pirâmide. E essa forma aqui, nós vamos ver nessa aula, ela pode se chamar de um poliedro, tá? Ou um paralelepípedo. Um paralelepípedo é um tipo especial de poliedro, ou prisma. Então, tudo isso são nomenclaturas, nós vamos estar sabendo quais são os termos adequados para um objeto específico. Por que eu posso chamar isso aqui de um poliedro, ao mesmo tempo posso chamar de paralelepípedo, ao mesmo tempo eu posso chamar de prisma? Já esse aqui, essa pirâmide, ela já é um poliedro, mas eu não posso falar que ela é um paralelepípedo nem um prisma, porque essas coisas elas têm propriedades específicas, tá? Nós vamos ter que ter uma noção boa de geometria e uma coisa muito importante na geometria que é a definição dos elementos geométricos. Então, por exemplo, parece besteira, mas é algo que eu gostaria de falar com vocês antes, a respeito de relação e nomenclatura de retângulo e quadrado, por exemplo. Então, estou abrindo aqui meu quadro, que eu quero estar fazendo aqui um... Eu nem vou usar esse quadro não, vou usar o Paint mesmo. Vou abrir o Paint aqui. Eu vou estar utilizando até uma página da aula que eu separei para poder trabalhar com vocês, mas eu quero que vocês pensem no seguinte, ó. É uma ferramentazinha aqui do Paint, que é o retângulo, né? Então eu posso desenhar aqui um retângulo. Retângulo é essa figura que tem propriedades geométricas, né? Então o retângulo, ele tem esse nome porque ele tem os ângulos reto. Então reto, ângulo, retângulo, né? O que define um retângulo é o seguinte, é um quadrilátero com ângulos retos. Isso é um retângulo. Então, ele tem que obedecer duas propriedades específicas. Tem que ser um quadrilátero, ou seja, tem que ter quatro lados. Eu poderia ter um quadrilátero assim, sem estar necessariamente preocupado com a inclinação dos ângulos internos, né? Então, por exemplo, aqui no meu lado, eu desenhei um outro quadrilátero. Isso aqui também é um quadrilátero. Então, tem aqui um quadrilátero e um outro quadrilátero. Então, o que esse quadrilátero aqui tem a mais além desse? Eles têm em comum uma propriedade, que é ter quatro lados. Ambos têm quatro lados, quatro segmentos de retas fechados, formando um polígono, né? Então, ambos são quadriláteros. Só que esse específico aqui, ele tem uma propriedade além dessa, que é ter os ângulos retos. Ou seja, os cantinhos deles, os cantinhos aqui, ó, desse quadrilátero, são todos de mesma medida. São todos retos. Então, isso difere do meu outro quadrilátero ali, que tem os ângulos em medidas diferentes. Então esse aqui é um ângulo agudo, é fechadinho, esse aqui já é um ângulo também agudo, esse aqui já é um ângulo obtuso, que ele é mais abertinho, né? Então isso aqui é só quadrilátero, esse aqui é um quadrilátero. Mas ele não é um retângulo. Isso aqui é um quadrilátero com ângulos retos. Então, além de ser quadrilátero, ele tem outra propriedade que define ele como retângulo.
certo? Então, essas coisas na geometria são importantes, as propriedades dos objetos que nós estamos mexendo. Porque, por exemplo, essa figura aqui agora que eu vou fazer, ó, essa aqui de baixo, né? Ela tem, além das duas propriedades do retângulo, ela tem uma terceira propriedade. Qual é? A terceira propriedade que essa figura que eu acabei de fazer aqui tem, que difere das outras duas. Bom, dei tempo para pensar, a resposta é: os lados são de mesma medida. Aí a gente representa isso na geometria assim, a gente coloca um tracinho e a gente indica que esses lados têm a mesma medida. Então, além de ter 4 lados, além de ter os ângulos retos, aqui os ângulos são retos também, todos iguais, medindo 90 graus. Além dessas duas propriedades que o retângulo tem, ele tem mais uma, que é ter os lados iguais. Então, ele já é classificado como quadrado. É um retângulo especial. E o retângulo, por sua vez, é um quadrilátero especial. Então, eu posso afirmar que todo retângulo é quadrilátero e que todo quadrado é retângulo. Mas eu não posso afirmar que todo quadrilátero é retângulo, nem tampouco que todo retângulo é quadrado. Entenderam aí, gente, essa minha interpretação dos objetos geométricos? Eu quero que vocês tenham essa interpretação a partir de agora, tá bom? Então vamos voltar à aula ali. Então, como eu estava falando, isso aqui, essa pirâmide, ela é um poliedro, mas não é um prisma. A gente vai ver esse assunto mais na frente, tá bom? E a aula também fala sobre corpos redondos, poliedros e corpos redondos. Então, corpo redondo é um objeto espacial que pelo menos uma das suas partes não é plana. A gente vai também ver nessa aula aqui. Então vamos começar definindo poliedro. O que é um poliedro? A palavra poliedro é de origem grega. Poli significa muitos e edro significa faces. Então, poliedro é um sólido geométrico cujas superfícies são formadas por polígonos planos, triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. Então, por exemplo, a superfície, isso aqui é um exemplo de um poliedro, esse aqui de baixo. A superfície dele, as partes que o compõem, são todas formadas por planos. Plano, como eu falei para vocês, é algo reto, né? Plano. Então, num bloco como esse, vamos supor uma caixa, né? Uma caixa de sapato, né? Uma caixa qualquer. Então nós temos as partes da caixa. Essas partes são formadas por figuras retangulares, nesse caso aqui. E todas elas são planas. O retângulo é uma figura plana, né? Então nós dizemos que um objeto como esse, que é formado somente por planos, ele é um poliedro. Bom, e aí dependendo da quantidade de planos, que aqui vamos chamar de faces, nós nomeamos esses poliedros de acordo com o número de faces, com o número de planos. Então, por exemplo, um tetraedro é um poliedro com 4 faces. Um pentaedro é um poliedro com 5 faces. E assim por diante. Repare que o número mínimo de faces que um poliedro pode ter é 4. Da mesma forma que o número mínimo de lados que um polígono pode ter é 3, né? Você vai fazer um polígono, você precisa de formar lados. Então, por exemplo, se eu tenho um lado, eu faço um outro lado, eu não consigo fechar um polígono, porque os lados são formados por retas, e duas retas, elas têm que, se eu fizer a extremidade de uma igual à extremidade da outra, não vou ter um polígono, eu vou ter uma reta, né? Eu vou ter que, as retas são coincidentes, lembra lá da aula de geometria? Retas coincidentes, são a mesma reta, não tem retas distintas aqui. Mas então tem que ter uma abertura entre as retas para poder fechar um polígono. E aí eu preciso de uma terceira reta. Então o número mínimo de retas para formar um polígono são 3, é o triângulo.
Os polígonos também recebem esse nome de acordo com o número de lados, número de retas. Então começa pelo triângulo. Eu não tenho um diângulo, né? Um polígono chamado diângulo, com duas retas. E a mesma ideia aqui a gente vai usar para falar dos poliedros. O mínimo de faces, agora vamos sair do plano para o espacial. Enquanto que nos polígonos eu tenho lados, retas que formam os lados, no espaço, um poliedro, eu tenho faces que são planos que formam. Eu tenho os planos que formam as faces. E aí, para fechar um poliedro, o mínimo de plano possível são 4. Tenta montar um poliedro com 3 planos, vê se você consegue. Então aqui está essa ideia, tá? E aí, essa nomenclatura você vai aprendendo aos poucos, né? Esse tetra, penta, hexa é sempre a mesma coisa. Então, em alguns outros casos você vai usar essa nomenclatura aí para campeonato de futebol, né? Hexacampeão, pentacampeão, é a mesma coisa. Você vai usar esses prefixos gregos que significam as quantidades, tá? Doutor Octopus do Homem-Aranha, ele tem 8 braços, né? Octopus, a aranha, né? A aranha tem 8 braços. Então, esses prefixos eles são bem comuns. A gente vai adaptar ele aqui, colocar hidro no final, você consegue nomear os seus poliedros, tá bom? Nós temos aqui uns elementos de um poliedro, que basicamente são vértices, que são os pontos. Então aqui eu tenho um vértice A, B, C, D, E, F, G e H. Temos, então, no total, 8 vértices. Nós temos as arestas, que é quando você liga dois vértices consecutivos, que a gente fala, né? Como assim consecutivo? Ó, consecutivo do vértice A são aqueles que ligam diretamente com o vértice A, que é o D, o B e o G. O vértice C ele é oposto ao vértice A, tá? O E também, o F. Então, quando você tem dois vértices consecutivos, você tem uma aresta. Então aqui eu tenho a aresta AD, AB, AG, tudo aqui, ó. Você dizer AG ou GA é equivalente, não importa. É a mesma aresta. Tanto faz falar AG ou GA. Eu estou falando da mesma aresta. Tá bom? Aí aqui tem alguns exemplos de poliedros. Repare que nenhuma figura dessa tem parte arredondada. Ela é formada por planos. Esses planos são as faces. Tá? E agora que conhecemos os poliedros, vamos calcular o volume de um poliedro. Então, gente, nós na geometria, né, não cheguei a falar isso com vocês aqui no EJA, como é uma turma avançada já de especial, nós não temos o regular para ver as coisas literadamente, escapou essa definição de área. O que é a área de um objeto? O que é a área de um polígono? Agora voltando para a geometria plana. O que é a área de um polígono? Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou colocar uma área limpa, depois eu volto para isso aqui. Eu nem vou usar isso aqui, a chave que eu não vou usar não. Então olha só, vamos voltar aqui ao nosso retângulo. Vou fazer um retângulo aqui, tá? E aí, eu vou usar a unidade de medida, tá? Vamos supor que eu queira medir os lados do retângulo. Então, primeira informação, os lados opostos são iguais, ou seja, a medida desse lado aqui, vamos dar nome aos vértices. Mesma forma que eu falo de vértice na geometria espacial, eu posso falar de vértice aqui também. Então as quinas são os vértices do meu objeto plano, do meu retângulo. Então eu tenho 4 vértices, tá? O A, o B, o C e o D. Em vez de aresta, eu tenho lados. Eu tenho o lado AB, BC, a gente faz assim, representa assim. Da mesma forma que você vai representar a aresta assim, ligando uma retinha em cima dos pontos, você também representa lados assim. E falar que o lado AB ou BC é a mesma coisa, tá? Então eu tenho esses lados aqui no meu retângulo. Tem 4 lados, vou chamar assim, tá? Uma informação aqui para vocês.
O segmento que liga vértices opostos não recebe nome de lado, recebe nome de diagonal, tá? Só uma informação extra que a gente pode usar mais para frente. Então AC é uma diagonal e DB é outra. Tem uns dois diagonais nesse retângulo aqui. Tem a diagonal BD e tem a diagonal AC ou CA, DD ou DB, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu quero falar com vocês o conceito de área. Esses lados, eles têm medidas lineares. Então vamos supor que o lado AB, ele mede 2 metros. Vamos supor. E o lado AD mede 1 metro. Como é um retângulo, os lados opostos são iguais, então aqui também vai medir 2 metros, o lado DC, e aqui também vai medir 1 metro, o lado BC, certo? Bom, mas isso são medidas lineares, de comprimento. Eu também posso querer saber quanto mede uma área, ou seja, essa região interna aqui, ó. Vamos supor que eu queira plantar num terreno, eu quero saber quantas mudas eu vou conseguir colocar ali dentro. Então eu tenho que saber a área, eu tenho que saber a medida, que é uma medida de área, não uma medida linear, como se eu fosse querer botar uma cerca no terreno. Eu tenho que saber a medida dentro do terreno, da área. Como é que eu meço a área de um terreno? A área de um terreno ela é medida em quadrados. Então, por exemplo, eu tenho que arrumar um jeito de, enquanto que uma medida linear eu usava uma linha para marcar, ou seja, 2 metros, porque aqui tem 1 metro aqui, né? E aqui tem 1 metro. Então, juntando os dois, 2 metros, certo? É uma linha que eu usei para medir o comprimento. Mas aqui no retângulo eu tenho que medir usando quadrados. Eu tenho que pegar um quadrado, colocar aqui dentro, por exemplo, e pensar quantos quadrados cabem aqui dentro. Aí eu vou estar medindo a área, ó, de lados iguais, né? Vamos supor quadrados de lados iguais. Vamos supor que eu consiga colocar 4 quadrados. Tá fora de proporção, mas vamos supor que fossem todos iguais. 4 quadrados. Então ele caberia 4 quadrados na vertical e caberia quantos quadrados na horizontal? Vamos supor. Vamos fazer aqui uma medida aqui bem para explicação só, né? Nada muito rigoroso. Então aqui, ó, eu tenho 4 quadrados iguais na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados na horizontal. Dá para saber então, multiplicando essas quantidades, 4 vezes 7, que daria 28, que cabem 28 quadrados aqui dentro. Né? Eu tenho 4 fileiras com 7 quadrados. Ó. Eles estão meio tortos, gente, mas é só para vocês entenderem, tá? Não estou preocupado aqui em não quero fazer um negócio rigoroso, né? Só para vocês entenderem a ideia. Tô meio fungando assim porque é alergia, não é coronavírus não, hein? Tudo bem comigo aqui, graças a Deus. Estamos em quarentena, esperando passar essa pandemia aí. Tá bom? Então olha só, gente. Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais 7, 14. Com mais 7, 21. Com mais 7, 28. Ou seja, 4 fileiras de 7. 4 vezes 7. Tá? Só que esses quadrados que eu usei, eles são quadrados de qualquer medida. Eu não fiquei medindo eles nem fazendo de forma exata, né? Eu fiz eles de qualquer jeito. Mas para esse retângulo que eu falei que tem 2 por 1, eu teria que colocar quadrados com uma unidade como eu tinha definido antes. Ou seja, ele tem que medir 1 por 1. Né? Ou seja, eu teria só um quadrado aqui, medindo 1 por 1, certo? Ó. Aqui mede 1. E aqui, ó, esse pedacinho desse quadrado mede 1 aqui, ó. Esse pedaço mede 1. E aí, um outro quadrado desse, colocando ali, já fecharia a área toda. Só 2 quadrados já era o suficiente
para fechar esse meu retângulo aí. Eu não usei 28 quadrados, eu usei só 2. Por quê? Porque eu usei quadrados maiores, mais convenientes para minha área, que é em metro. Então, meus quadrados têm que ter 1 metro de área também, 1 metro quadrado. Então, nesse caso aqui, esse retângulo, ele tem 2 metros quadrados, porque ele tem esse quadrado aqui, que é 1 metro quadrado, com esse outro quadrado aqui, formando 2 metros quadrados. Então, a área de uma figura plana, ela é o seu espaço interno. Quanto que cabe ali dentro? Eu vou uma sala de aula, eu tenho que medir a sua área para saber quantas pessoas cabem ali dentro para poder remanejar bem as turmas. Aí, a ideia de volume agora é uma extensão dessa ideia. Enquanto que no plano eu tenho a área como uma região interna, no espaço eu já vou ter uma área maior, vou ter um volume, né? Uma sala, por exemplo, ela não tem só o chão para você poder medir o espaço. Ela já ela já vai para a terceira dimensão, que é a altura, né? O plano é só largura e comprimento. Aí para a altura entra a terceira dimensão, e é o volume. E como é que eu calculo o volume? Você pega a sua área e multiplica pela terceira dimensão. Quando eu falo de uma figura como essa aqui, que é um cubo, né? Um cubo é um poliedro formado só por faces planas e quadradas. Então eu tenho aqui as 3 dimensões iguais, por isso que é só a mesma letra A no caso. Então, quanto é o comprimento? É um número qualquer que eu chamei de A. Quanto que é a profundidade? É o mesmo número. É um quadradinho lá na base, né? A gente fala base. E a altura? É A de novo. Então, assim eu tenho uma figura chamada cubo, ou um poliedro regular, também a gente vai saber reconhecer isso. E se eu multiplicar a sua área pela sua altura, eu vou pegar fazer A vezes A vezes A. Eu vou multiplicar A por ele mesmo com 3 fatores. Eu vou ter um A elevado a 3. Eu vou ter um A ao cubo. Então, às vezes, você está usando potenciação, você não sabia por que o 3 no expoente chama-se ao cubo. É por causa disso. Porque quando você faz um número ao cubo, você está calculando o volume de um cubo. Tá? Então, volume é o espaço de dentro do cubo. Quanto de volume eu tenho aqui dentro? Então, enquanto que a área você tem que calcular quantos quadradinhos cabem dentro de uma região, o volume você calcula quantos cubos cabem aqui dentro. Seria isso, quantos cubos cabem aqui dentro desse cubo aqui? Quantos cubos menores cabem aqui dentro? Então é o volume, tá bom? Isso serve para medir capacidade de caixas, de salas, de sistemas, de qualquer coisa espacial. A gente começa com uma figura bem simples, a gente estende essa ideia para qualquer forma, qualquer formato. O volume de uma garrafa, que não que não é um poliedro, é um corpo redondo. A gente vai também tratar sobre isso, tá? Então aqui temos essa ideia de volume. Repare que quando é um paralelepípedo, então isso aqui, ó, já é um caso, né? É um caso desse, só que aqui qual a diferença? Que as suas dimensões não são iguais. Olha as dimensões diferentes, A, B e C. Enquanto que aqui é tudo A, tudo igual, o comprimento aqui é tudo igual, das arestas, né? As arestas medem tudo A. Quando eu falo A minúsculo aqui, repare, gente, que não é mais aquele A maiúsculo nos vértices. Eu estou nomeando um comprimento. É diferente de você pegar aqui, ó. Vamos colar aqui aquela imagem. Então, olha só. Esse Azinho é diferente de você pegar e pegar essas quinas. Aqui são, como eu falei, os vértices. Bom, então esses vértices, eles são pontos. Na geometria, ponto é nomeado por letra maiúscula. Então esse aqui seria o vértice A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo, E, F, G e H. Agora, esse segmento aqui, ó, essa aresta, esse segmento, eu vou fazer azul. Esse segmento aqui, ó,
Opa, ficou vermelho ainda. Esse segmento aqui, ele é o segmento AB. É a reta, é a aresta. E essa aresta tem uma medida, que a gente coloca 3 tracinhos assim, né, para falar equivalente. Você pode colocar igual, não tem problema não. Vai dificultar a vida de vocês, né? Bota assim. AB é igual a A. Nesse caso aqui, tá? Então esse A minúsculo, ele é um comprimento. Na verdade não é nem igual a A. O AB mede A. Seria mais correto falar assim. Tá? Então eu botei igual a A, mas entenda isso. Esse A é a medida do segmento AB. Tá bom? A rigor, o que seria correto escrever é o seguinte. A, que é um número desconhecido, é um número qualquer, não quis especificar um número para generalizar, tá? A é a medida do comprimento do segmento AB. E nesse caso, AB, BC e assim por diante, tá? CD e assim por diante. Todos os segmentos ali medem A. Já ali embaixo, né, vamos voltar para a apostila, já aqui embaixo, os segmentos que eu teria aqui, eles não medem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o print aqui de novo. Vamos jogar aqui. Aqui, nessa figura, eu teria meus vértices também, né? Vamos nomeá-los. Chamar de ABC de novo, tá, gente? Não tem problema não. A, B, eu estou em outra área, já estou em outra tela, então não tem problema chamar com os mesmos vértices que eu tinha chamado antes. Já outra tela, já posso chamar de... Eu não posso na mesma tela nomear objetos distintos com nomes iguais. Tá? Então, aqui eu posso nomear com ABC de novo. Então eu tenho A, B, C, D, E, são os vértices. São pontos que na geometria espacial são os vértices. Aqui é a mesma ideia. Ó, o A minúsculo é a medida do segmento AB. O B minúsculo é a medida do segmento BC, que por sua vez é igual à medida do segmento AD. Então aqui no AD também mede B. Aqui no EH também mede B. Aqui no FG também mede B. Então, esses lados todos aqui que mede B são todos opostos, né? Porque quando você pega uma face, vamos destacar aqui uma face, ó. Eu tenho essa face aqui, ó. B, a face do vértice FB, BC ou CB, né? GC ou CG e FG ou GF. Isso que eu marquei aqui é uma face, é um retângulo. E esse retângulo, nós vimos que os retângulos, eles têm lados opostos iguais. Então, nesse retângulo aqui, o lado BC é oposto ao lado FG. Logo, aqui, se aqui mede B, aqui também mede B. Já o lado GC é oposto ao lado FB. Então, se o lado CG mede C, opa, fazer preto. Como estava ali, né? Vamos deixar como estava ali, ó, mede C. Então esse lado aqui também vai medir C, tá bom? Então, como nós temos a figura ali crua ali na apostila, ele deu o A, B e C, mas ele deu todos os vértices, tá? Porque você tem que ser capaz de deduzir que aqui mede A, aqui mede A, aqui mede A e assim por diante. Lá atrás, esse pontilhado é porque está por trás, né? Como se fosse um vidro. Então fica mais difícil de ver, mas dá para ver ainda. Então nesse caso, quando você multiplica, for calcular a base desse retângulo aqui a área da base, é A vezes B. Você multiplica A vezes B. Aí quando pega a altura para fazer o volume, é A vezes B vezes C. Por isso que a área é só multiplicar as 3 dimensões.
A área, não, o volume. Né? O volume é você multiplicar as 3 dimensões. Aqui é o cálculo do volume. A área total de um poliedro e a área lateral de um poliedro. Então, a área... Vamos fazer o seguinte, vamos aqui falar sobre esse assunto, área total e área lateral. Gente, se tiver confuso, separa o vídeo, né? Dá uma volta lá, pega aquele assunto lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo por aqui, que ele ficou muito grande já. No próximo vídeo eu vou continuar essa aula, eu vou falar sobre a área lateral de um poliedro e a área total, e vou falar sobre corpos redondos. Então espero que vocês tenham aproveitado aí, estudem, fiquem na paz e saúde.